acredita, há um Deus Todo-Poderoso e Ele se alegra quando você exercita a sua fé. Quando você exercita a sua fé, você alegra o coração de Deus, porque é uma declaração sua para Ele que você está crendo no que Ele está fazendo. As portas estão abertas para você passar. Então não se prenda, não tenha dúvida, não fique esperando, não sei se vou, se não vou. Vai, vence, alcança, porque você é motivo de glória para Deus. Amém? Nós estamos aí, você sabe, a nossa série desse ano é Nova Semente, foi falado. E essa série agora de quarta-feira começa gerando o novo. Gerando o novo. Nós vamos gerar o novo. Então o que é que não podia acontecer na sua vida? Vai acontecer. O que é que você não conseguia alcançar? Você vai alcançar. O que é que estava sendo barrado lá no seu trabalho? Pois Deus vai mover ao teu favor, e tudo que é diferente disso vai cair por terra. Amém? Está pronto para exercer a fé? Porque não adianta eu falar para você, eu mostrar para você, e você ir para casa falando assim: se Deus quiser, não, Deus quer. Se não quisesse, não tinha te trazido aqui para ouvir a palavra. Então Ele quer. Agora você precisa também querer, você precisa se posicionar. Então eu vou ler aqui para você Isaías capítulo 43, versículo 18. Olha o que fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então peraí, olha o que ele está falando: não vos lembreis das coisas passadas. Muita gente ainda fica presa nisso. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Tem coisa nova para fazer na sua vida? Você acredita que tem coisa nova? Que pode mudar tudo, pode mudar toda a estrutura. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis? É uma pergunta. Você não sabe que a luz, a presença, o poder, a autoridade de Jesus Cristo já está aí, já existe, já foi ministrada, já está estabelecida, pronta para mudar a tua história? Aleluia! Você precisa entender isso. Eis que porei um caminho no deserto. Quando as pessoas iam para o deserto, ou eles tinham muito preparo para atravessar a estrutura, ou eles morriam. Mas ele fala: eu vou dar um caminho, vou dar para você a direção, e vou colocar rios no ermo. Este ano Deus nos deu o direcionamento para estarmos recebendo e plantando as novas sementes. E alguns comportamentos que se evidencia quando queremos semear as novas sementes é que recebemos de Jesus. Os comportamentos que Jesus nos dá, Ele quer dar direção para você. Você vê, eu estava aqui, de repente faço oração pela pessoa que teve um problema aqui, a Ruth, e aí o Espírito Santo fala: não, tem mais coisa rodando por aqui. Aí você fala: o que acontece? O que acontece é que Ele está disposto a te abençoar, Ele está disposto a entrar com você na guerra, Ele está disposto a fazer caminho no deserto, Ele está disposto a colocar rios, ou seja, trazer a condição de sobrevivência e de realização para você. E eu preciso me disponibilizar, me liberar para ouvir Deus falando. Diga: para ouvir Deus falando. Apóstolo, mas como é que você faz para ouvir Deus? Eu deixo Ele ser Deus. Eu não quero ser Ele, eu deixo Ele ser Deus. Se Ele mandar eu calar a boca, eu paro. Se Ele mandar eu andar, eu ando. Se Ele mandar eu fazer, eu faço. Se Ele não mandar nada, eu não faço nada. É simples assim. Porque nós estamos desde criança, nós estamos acostumados com outras coisas. Você já ouviu falar que criança tem a visão aberta? Alguém já viu isso? Que a criança, quando é pequena, ela consegue enxergar coisas que adulto não enxerga, espiritualmente falando. Eu lembro, de repente, o Fernando era pequenininho, e a mãe dele falou assim: nós estamos sentindo um negócio estranho aqui em casa, tal, e a gente era novo convertido, e de repente, ele falou: ô mãe, ali na geladeira tem como uma pessoa esmagada pela geladeira, com a cabeça para fora, mostrando a língua. E ela passou lá e já estava toda arrepiada, mas não sabia o que era. De repente a gente foi, orou lá, expulsou e sumiu. Ele falou: foi embora.
Aí você fala o quê? Por que eu estou falando isso? Porque a criança, quando é pequena, ela ainda tem a mente dela aberta para Deus. Conforme nós vamos crescendo, a gente vai ficando cada vez mais assim, ó, bitoladaço. Só acredita no que vê, no que põe a mão, no que conhece, ou naquilo que tem como manipular. Fora isso, você não acredita em nada. Vem alguém e diz para você assim que Deus vai fazer um milagre, você olha e fala, mas eu não tenho dinheiro. Como ele vai fazer um milagre se eu não tenho dinheiro? Ele não vai acreditar. Por quê? Porque durante o tempo dele de crescimento, ele ficou preso nessas coisas que foram falando. Isso pode, isso não pode. Não, isso não existe. Que amigo imaginário, não sei o que. Tem um demônio lá brincando com a criança e o cara não enxerga. Não, é só um amigo imaginário. Você já viu alguma vez na Bíblia falar? E Moisés tinha um amigo imaginário. Viu Jesus falar que ele tinha um amigo imaginário? Que quando a mãe dele deixava ele lá em tal lugar, ele ficava conversando com o amigo. Você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Mas a gente que já está meio míope, já está meio tapadão, a gente acredita nessas coisas, né? Não, é porque a criança é assim mesmo. Não é assim mesmo não, expulsa, repreende, unge a casa e põe para fora todos os demônios. Que é isso? Nós precisamos voltar a essa situação de liberação, de deixar Deus falar no nosso coração, de, como a bispa aquela hora veio falar, ó, não está se sentindo legal, não quer dizer que você está morrendo, mas você sentiu um arrepio diferente naquela hora, você sentiu um calor estranho, você sentiu um frio estranho, você sentiu a barriga lá, né, aquele gelo na barriga. Então seja sensível ao Espírito Santo de Deus, que está querendo mostrar para você ali o alvo da sua guerra, o objetivo da sua realização. Eu lembro uma vez que nós estávamos, começo, né, lá na Kennedy, e nós começamos a orar, o pastor Fábio, o pessoal, todo mundo orando, e aí uma pessoa falou assim, você tem que ter sensibilidade para sentir quando você está perto de um ataque, quando o inimigo está trabalhando. E aí nós conversando, a pessoa falou assim, olha, ande lentamente pela igreja, lentamente quer dizer lentamente, bem devagarzinho. Quando você chegar num lugar e seu braço se arrepiar, volta, ele vai desarrepiar, vai de novo e ele vai arrepiar de novo. Aquela sensibilidade não é sétimo sentido, não é o Espírito Santo te orientando que você está realmente sofrendo algum ataque e não está percebendo. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos precisando renovar nossa visão, abrir a nossa mente, porque nós muitas vezes estamos tentando lutar com coisas que são totalmente espirituais, mas através de uma visão carnal. Eu olho e falo, não, eu não gosto do Zé, o Zé não presta, o Zé é isso, é aquilo, mas ele era bom, por que ele não presta mais? O que será que ele fez? Eu não sei, eu acho que ele não gosta de mim. E você nem percebe que em algum momento o diabo entrou naquela situação, colocou no coração dele alguma coisa, e aí você começa a sentir que não está tendo um bom relacionamento com a pessoa. Aí o que você faz? Se eu sou patrão, eu mando embora. Se eu sou empregado, eu me distancio. Não, meu irmão, só vai para casa e ora, porque esse demônio vai sair dali e você vai voltar a ter uma boa amizade com aquela pessoa. Casamento, quantas vezes eu vi pessoas que falam isso? Eu amo minha mulher, eu amo meu marido, mas não consigo ficar perto dele. Quando eu fico perto, a gente briga. E aí a pessoa fala assim, incompatibilidade de gênios. Não, às vezes é opressão satânica mesmo. Mas quem é que vai ter coragem de falar isso para a pessoa? Quem vai entrar na casa da pessoa e falar assim, vou falar uma coisa, o demônio está fazendo farra na sua casa. O quê? Na minha casa? O meu sofá é novo. Você nem conhece aquela televisão 80 polegadas. Do diabo isso faz diferença? Nenhuma. Não importa o teu dinheiro. Agora, quando nós quisermos crescer espiritualmente, nós vamos começar a ficar atento aos detalhes, e Deus vai falar com você nos detalhes, e você vai começar a entender que o inimigo está querendo roubar coisas da sua vida, tirar a sua paz,
Porque ele não vai levar para o inferno a tua televisão, vai? Não vai. Ele vai levar para o inferno o teu carro? Não vai. Mas se ele colocar coisas erradas na televisão, você começar a assistir, daqui a pouco ele leva não a televisão, leva você. Que você entra pelo caminho errado e perde o controle. Se de repente o carro é um motivo tão grande na sua vida e alguém rouba o carro, a pessoa que dizia que amava a Deus, que gostava de ir na igreja, mas quando roubaram o carro ele não vai mais na igreja, ele fica com raiva, ele fica muito doido, ele fala assim, se Deus não pode nem proteger meu carro, eu não vou mais. Vou abandonar o quê? A igreja. E aí ele atingiu o objetivo dele, fazendo você ficar irritado, nervoso, angustiado. E o homem é orgulhoso, fala a verdade, principalmente o homem mais que a mulher. Se ele falar que ele não vai, ele não vai. Macho pra caramba, não vou. Eu não vou mais na igreja. E ele não vai. Aí ele está sozinho e ele pensa assim, mas eu precisava ir na igreja. O bicho está pegando mesmo, então eu precisava ir na igreja. Mas aí ele chega perto da mulher e fala, vai na igreja. Não vou. Sou macho. Vou nada. Infelizmente é assim. E tem horas que a gente vai precisar ser o quê? Flexível. Espera aí, deixa eu ouvir a voz de Deus, deixa eu ver o que Deus está falando, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver por que está dando as coisas, está dando ruim, como diz aí, né? O Leandrinho fala, o pastor Leandro fala, deu ruim, não sei o que, por que está dando ruim aí, o que está acontecendo? Porque nós perdemos a visão. À medida que nós começamos a tentar lutar com as armas do mundo, a gente perde a capacidade de resolução. O que nós já vimos de gente que morreu com arma na cinta, e gente que não passou para a morte, e sem arma, sem nada, e o cara puxar o gatilho e picotar, mas não sair a bala. Já vimos isso acontecer. Quer dizer o quê? Vale mais quando Deus está te protegendo do que quando você tem todo o subsídio necessário. Então hoje eu queria chamar você para essa situação, que você pudesse aprender a gerar o novo, abandonar as coisas que atrapalham e ter comportamentos para semear. Para semear na sua vida. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Fica tranquilex que já tomaram o seu dinheiro, aí está a oferta, tá bom? O que você tinha que dar, você já deu. Não vai ter segunda oferta. Porque hoje, se fizer isso na igreja, o pessoal morre, tem um colapso, né? Porque está pedindo dinheiro. Tá? Antigamente, sabe o que a gente fazia? Quando eu entrei na igreja, eu não era pastor, mas chegava a ter 3 ofertas na igreja. E o pessoal dava. E ninguém ia embora da igreja. Ninguém se desconvertia por isso. Hoje, se você bobear, quando você for tirar a oferta, o pessoal se desconverte. O que será que quer dizer isso? O dinheiro é representado por um demônio. Chama-se Mamon. E aí você tem que escolher quem vai governar a sua vida. É Deus ou é Mamon? Quem vai governar? Por isso, não deixa essas coisas entrar no seu coração. Deus te dá o que você precisar. Deus coloca na sua mão o que for necessário. Prospera a sua casa, prospera o seu trabalho, prospera os seus filhos. A gente fala assim, não sabe nem como, e Deus faz coisas. Ontem estava conversando com uma pessoa, fazer uma visita, estava conversando com a pessoa, e a gente estava comentando esses fatos. Como pode, quando menos você sabe, quanto menos você tem, é quando Deus opera. Ali Deus faz você comprar coisas que você não podia comprar. Ali Deus levanta recurso de onde não tinha recurso. E você fala, o que está acontecendo? Deus ama pegar você de calças curtas. Pegar você na hora que você não consegue enxergar e mostrar para você que Ele é melhor que você para fazer coisas malucas. Ele gosta disso. Ele gosta de curar aquele que o médico falou que já não tem cura. Ele gosta de prosperar aquele que realmente perdeu a empresa, está apertado. Ele gosta dessas coisas assim, porque só assim haverá glorificação. Quando o homem vê que ele não tem nada, ele depende de Deus. Quando ele depende de Deus, Deus fala, agora eu posso fazer. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque aí eu vou para os pés do Senhor, vou me agarrar com Deus, e Ele fala, vem cá querido, vou fazer por você. Então grava isso no seu coração. Primeiro item, de comportamento para semear, segundo essa palavra, olhe para o futuro. Diga, vou olhar para o futuro. Você está preocupado com o que já aconteceu na sua vida?
Quanta gente eu conheço dizendo assim, mas eu tinha, mas eu podia, mas, tudo coisas assim que perderam, que deu errado, que eles parecem que endeusam essas situações e pegam parte grande da vida deles e colocam nesse altar, partes negativas, e colocam nesse altar, para lembrar todo o tempo das coisas que deram errado. Ajuda alguma coisa? Não ajuda. Olha para frente, né? Olha para Deus. Não vos lembreis das coisas passadas. Tem muita gente gastando todo o tempo lembrando, comentando, sofrendo por coisas que desejou e que não alcançou. Periodicamente faz comentários tristes, dizendo como seria melhor sua vida se tivesse alcançado a realização daquela situação. Eu passei momentos assim, eu ia montar uma empresa, cheguei perto de montar a empresa, na última hora o banco deu um problema lá no Banco do Brasil, os caras suspenderam, aí eu falei, cara, não é possível, eu não pude montar, tinha tudo certinho, já tinha o fornecedor, já tinha o cliente, já tinha tudo que era meu, era só simplesmente, como diz, ligar os pontos, e nada deu certo. Na época, teve um outro pastor do pessoal, falou assim, cara, você é homem de Deus, como deu errado? E eu falei, cara, como é que eu explico isso? Não vou saber explicar. Que deu errado, algo que era fácil, simples. Depois passa o tempo e você entende. Deus não queria eu trabalhando mais fora. Mas por quê? Porque toda vez que um pastor trabalha fora, ele divide a mente dele. Ele acaba muitas vezes abrindo um espaço para poder atender a sua necessidade profissional. E aí o que ia acontecer? Metade do que eu faço eu não ia conseguir fazer. Metade das pessoas que eu atendo eu não ia conseguir atender. E como é que faz isso? E aí Deus começa a mostrar para você. Você não precisa, porque eu pensava assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso. E Ele começou a mostrar, eu trago na sua mão, eu te dou a condição. Eu peço para pessoas levarem para você a condição de fazer você ter o que você precisa. Fique em paz. Só que na nossa mente a primeira coisa que você pensa é, estou perdendo. Depois que você deixa Deus abençoar, fazer o que tem que fazer, você entende assim, nossa, como eu ganhei, porque eu consegui me aprofundar na intimidade com Deus, porque tive tempo para parar, para ler, para orar, para jejuar, para fazer o que tinha que ser feito. Então eu preciso me permitir ser tratado. Periodicamente faz comentários tristes, dizendo como seria melhor se a sua vida se tivesse alcançado a realização daquela situação. Eu lembro quando eu saí da empresa, e um dia saiu um bate-boca por aí, dizendo que o pastor pegava dinheiro, e eu fiquei muito ofendido, e eu falei para ela assim, para a dona Bispa, né? Falei assim, eu vou voltar a trabalhar. Tem um cara que está fazendo um convite, eu volto a trabalhar, acabo com isso, eu me mantenho bem e tal, porque quando eu trabalhava eu não tinha problema. Rapaz, a mulher puxou a calibre 12, cano curto, aquela serrada, me deu uns 3 tiros assim, ela falou, não tinha problema, e ela lembrou de algumas coisas que aconteceram na empresa, que eu passei lá apertado, até de enfermidade e outras coisas dentro da empresa. Ela falou, não tinha problema? Eu falei, tá bom, parou, chegou, vai choramingar mais? Eu falei, não, acabou, não tem choramingo nenhum. Por quê? Porque a gente parece que esquece, a gente fica tentando achar uma saída, porque pisaram no meu pé, ai, ui, não, para, meu irmão, olha para frente, olha para o futuro, porque ainda que alguma coisa tenha dado errado, você ganhou experiência, e Deus vai te dar a resposta que você precisa, vai liberar o caminho que você precisa, vai dar direção para você vencer. É muito importante você entender isso. Com certeza não vamos esquecer totalmente das coisas que não deram certo, não vai ter como esquecer. Deu errado, você vai lembrar, poxa, quebrou, roubou, perdi o emprego, você vai lembrar. Mas enquanto estivermos nos fixados nessas coisas, não estaremos realizando coisas novas. Quando você está choramingando pelo leite derramado, você não está fazendo coisa nova, você não está criando energia, força para ir além. Você está ainda pensando naquilo que perdeu, que lá não volta mais. Não é verdade? Sim ou não? Passou, meu irmão, deixa para lá. Agora eu quero ver o que Deus vai fazer daqui para frente. Então eu vou me agarrar a Deus, eu vou começar a colocar o projeto na mão dele, eu vou começar a chamar a atenção dele, e eu vou me dispor a fazer o que tem que ser feito.
Quanto tempo você... Não vou falar de você não. Quanto tempo você já viu pessoas reclamarem? Já viu pessoas reclamando? Você vai falar? Você vai assim, a pessoa fala assim: não, deixa eu contar uma coisa para você. 1h30 depois ele está contando aquela coisa ainda. Agora, pensa assim: se aquela 1h30 a gente ajoelhasse e orasse. Quem ora aí 1h30 por dia? 2 mãos. Uau, nós estamos mal de oração. Não vou perguntar mais isso não. Não dá certo isso aí. O restante ora mais. Você foi muito inteligente na colocação. Mas, na verdade, se eu, quando oro, Deus responde. Imagina se eu colocar 1h30 de oração. É que nem o pessoal que usa o celular. Eu sei que aqui não, mas vem lá no iPhone, pelo menos vem lá avisando assim: você usou essa semana o período de tantas horas, tal. Você já olhou para aquilo algum dia? Utilização? Você reparou que não é 5 minutos? Também não é 15 minutos, também não é 1h30. E se eu pegasse aquele horário que eu disponibilizei e colocasse na direção certa, metade dele orando, glorificando a Deus, e metade dele perguntando a Deus o que eu preciso. Senhor, eu preciso de uma saída, me dá estratégia, me dá a direção, me diz o que fazer, como eu fazer, coloca as pessoas no meu caminho, faz as pessoas me encontrarem, eu encontrar as pessoas. Você já pensou? A gente está olhando para trás ao invés de olhar para o futuro. A gente está perdendo tempo. Eu chamo essas situações de fio terra, que rouba a nossa energia, está tirando da gente a nossa força. Amado, quando a gente não está bem, e a gente começa a pensar que não está bem, até o sapato você começa a olhar e ver o defeito. Já reparou? Você vê o defeito na sua calça, no sapato, na jaqueta, você vê o defeito, em tudo que é coisa você acha um defeito. Agora, quando você está bem, quando está ganhando um dinheirão, está tudo legal, tudo direitinho, você fica olhando para esses detalhes? Por que não? Porque você está bem, o foco é outro, o objetivo é outro. Então eu queria hoje providenciar para o seu coração um objetivo diferente, que você não ficasse olhando para as coisas que deram errado, que você não ficasse achando mais conta para pagar, porque tem gente que quando fica olhando para o passado, ele fala que tem coisas que acalmam o coração dele, e uma delas é passar o cartão, não é? Tem gente que fala assim: ai, quando eu passo o cartão eu me sinto aliviado. Como pode? Eu quando passo o cartão, a bispa fala: calma. Eu falo: não, isso daí me irrita. Se eu pudesse, eu pegava hoje o cartão, pagava amanhã, não esperava nem os 30 dias para tirar isso do caminho, porque dívida comigo não é legal, eu não me fico bem. Mas tem gente que precisa disso para acalmar o coração. Só que daqui a 30 dias, 40 dias, o que acontece? Ela vem e ela tira a paz de novo. Então está na hora de a gente parar um pouquinho e falar assim: peraí, eu vou cortar, eu vou anular, eu vou tirar tudo que seja fio terra, tudo que roube, tudo que tire a minha paz, tudo que atrapalhe. Eu vou tirar isso do caminho, vou começar a colocar coisas que sejam boas. Eu vou estudar alguma coisa que eu gosto, vou preparar ou conhecer, se eu quero montar uma empresa, nem que seja uma empresa pequititica, mas eu quero, o que precisa para montar uma empresa? Qual é o caminho? O que eu posso fazer? Tem coisas que a gente acha que é impossível e não é, irmão. Vocês já foram em alguma lojinha de bolo? Que hoje tem loja de bolo para tudo que é lado, né? Tem mais loja de bolo que joalheria. Engraçado, né? Só de uma marca aí tem 350 de uma, né, que são franquias, tem 350. Aí você fala assim: pensa bem, quem aqui sabe fazer um bolo? Faz assim, ó. Por que você não montou a loja de bolo? Quem aqui sabe lavar roupa? E por que você não foi aquele que fez com o Omo aquela lavanderia que está por aí, que todo mundo vai lá e coloca a roupa para lavar lá? Você percebeu? Tem coisas que estão roubando a sua paz, então não deixam você enxergar o futuro. Você nem procura saber assim: do que eu gosto mesmo, do que eu gostaria de fazer. Eu posso me preocupar um pouco, porque são coisas simples.
Às vezes eu vejo as jovens da dança, principalmente, as meninas aí, quando elas precisam de recurso, aparece um monte de brigadeiro, né? Nunca vi tanto brigadeiro, você faz brigadeiro, tudo que é jeito, né? E bolo para vender. E aí o pessoal vem lá e fala: eu sei que você não pode comer açúcar, mas você pode comprar alguns pedaços para ajudar. E a gente compra, não compra? Aí a gente compra. Agora, se a pessoa chegasse lá, independente do vestido, eu vou vender bolo e pronto. Vou começar a vender pedaço de bolo, tudo que é lugar que eu passar, um pedaço de bolo. O que ia acontecer? Daqui a pouco ela tinha dinheiro para montar a lojinha do bolo. A gente está precisando entender que nós, às vezes, podemos ter sofrido muitas coisas, perdido muito dinheiro e não ter alcançado aquilo que a gente queria, mas o mundo não parou, as coisas continuam acontecendo, e o melhor de tudo, Deus continua a ser Deus, e Ele quer te ajudar. Segundo comportamento para semear: não considereis as coisas antigas. Você já fez, já deu errado, vai fazer aquilo de novo, por quê? Se tem uma mudança, tudo bem, olha, eu fiz, deu errado, mas eu vou fazer agora com uma nova versão, é outra coisa. Mas espera aí, vamos abandonar essas coisas que deram errado, né? Nem considereis as antigas. Ele fala aqui, não vos lembreis das coisas passadas, nem tenha consideração com as antigas. Mas puxa vida, uma vez eu montei, aí eu fiquei sócio, aí não sei o que lá, aí, isso quer dizer o quê? Não tenha mais sócios, entendeu? Não quer dizer que você não tem que ter mais empresa, você não tem que ter mais sócios. Não quer dizer que você estava num ramo e de repente mudou alguma coisa. Eu fico curiosíssimo. Por que é que nos Estados Unidos o pessoal faz aquelas casas de madeira, não sei o que, e chega aqui no Brasil, o cara tem que construir uma casa e leva 2 anos, porque é de concreto as paredes, porque não sei o que. Por quê? Tem alguma coisa errada aí. Está faltando talvez política? Está faltando alguém que vai mexer com o governo para pegar uma autorização? Não, é porque é muito frágil. Vocês já viram as nevascas, as tempestades dos Estados Unidos? Alguém já reparou isso? Agora mesmo, lá onde o Felipe mora, 2 metros de altura de neve, e a casa aguenta. Na rua, o tempo, 42 graus abaixo de zero. Tem alguma coisa aí errada, não tem? Está faltando pedaço? Talvez dar dinheiro para o governo, para ele liberar, sei lá. Está faltando alguém trabalhar isso daí, fazer alguma coisa. Porque até ontem eu mandei para o pastor Fernando, para ele passar, para o sogro dele, para ela, para a Juliana. Falei assim, eu vi lá um cara com uns blocos, tipo de isopor, deve ser material preparado, e ele montando um prédio assim, já tem a estrutura para colocar as coisas e tal, e consegue construir paredes altas. Precisa de alguém que tenha capacidade de alinhamento? Com certeza. Precisa de alguém que entenda um pouco daquilo? O cara estava dando curso. Aí você fala assim, cara, todo dia está surgindo coisas novas, e a gente fica olhando para o passado e dizendo, meu problema. Deus quer mudar a sua vida. Eu estou dando esses exemplos porque foi o que eu vi agora, mas de repente, olha lá na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, naquilo que você realizava, porque tem muita coisa para fazer. Olha lá na sua casa, olha lá no meio da sua família, olha lá com os seus filhos, olha lá no seu relacionamento sentimental, as coisas que deram erradas. Isso não quer dizer que você não tenha que ter um novo relacionamento, mas quer dizer que não posso fazer a mesma coisa. Se eu plantei uma semente e deu uma colheita ruim, eu vou ter que ter o cuidado de não plantar a mesma semente, porque vai dar de novo uma colheita ruim. Sim ou não? Sim. O que está errado? A avaliação da semente. Quanto tempo eu gastei para avaliar? Será que não valia a pena eu colocar em oração e pedir para Deus me ajudar a me livrar de tudo que fosse tranqueira? Senhor, não deixa as tranqueiras entrar na minha vida. Mas depois que entrou, eu só posso pedir, Deus me ajuda. Não é? Senhor, pode. Deus ainda é misericordioso, Ele volta para dar uma mão. Mas quer dizer que a coisa vai ser mais difícil. Então quando ele fala que nem considereis as coisas antigas, quando entramos num grau de comparação com as coisas antigas, estamos bloqueando a nossa visão para não enxergarmos os projetos que Deus tem preparado para o nosso futuro.
Eu fico tão ligado naquilo que eu esqueço o futuro, aquilo que Deus tem me dado capacidade de resolução. Tem ou não tem? As pessoas perdem. Ela tem capacidade de resolução, mas ele fica presa. Já dissemos isso, o tempo da colheita só começa a contar quando termos colocado a semente debaixo da terra. Tem gente com a semente guardada no armário e dizendo assim: quando será que eu vou colher? O que você acha? Eu digo para você que nunca. Enquanto ele não botar a semente na terra, não haverá colheita. O tempo da colheita só começa a contar quando ele abrir o buraco e colocar a semente lá. Então, ao invés de choramingar, ao invés de olhar lá para trás, eu tenho que gastar meu tempo fazendo o quê? Revolvendo a terra, colocando a semente, regando, preparando o terreno para que eu possa ter a colheita. Aí eu vou contar o tempo da realização. Está dando para entender? Se quiser eu posso desenhar mais. Por isso é tão perigoso nós entrarmos no processo de comparação, comparando o futuro com as coisas antigas. Eu perco muito tempo fazendo isso. Eu não consigo melhorar o meu perfil quando eu faço só comparação. Quando eu falo comparação, eu não falo comparação e preparo, estabelecimento, melhoria, não. Eu falo essas pessoas que ficam só choramingando e dizendo: puxa, se eu tivesse... Eu lembro quando eu era jovem, garoto, meu pai, não sei porque, ela ganhou um papel, e acho que era alguma coisa que ele comprou na loja, e ele ia concorrer a um carro. E eu lembro que por causa de um número ele não ganhou. No último número, deu um número e era outro que ele tinha lá, o finalzinho. E aí, acho que por uns 2 anos a gente ficou ouvindo ele falar: puxa vida, por um número. Até um dia que minha mãe perdeu a paciência e falou para ele: ei, você perdeu, joga fora essa porcaria, vai comprar o carro. Por quê? Porque nós começamos a achar assim: puxa, será que não muda? Aquilo não muda mais, mas eu tenho novas sementes para fazer coisas novas. Você tem sementes novas, você está vivo. Diga: eu estou vivo. Para ver se o cara está vivo aí do seu lado mesmo, dá um beliscão lindo nele. Está vivo mesmo. Caramba! Quer dizer que se você está vivo mesmo, você vai ter que tomar atitude, você vai ter que se mover. A pessoa, você já reparou, quando a pessoa está muito enferma, às vezes nem é convertida, mas ela manda um pedido de oração. Por que ela manda um pedido de oração quando ela está enferma, mas ela não vem quando ela está bem? Conta para mim só isso. Quer dizer, se ela mandou um pedido de oração, é porque ela acredita que Deus pode fazer, sim ou não? Sim. Agora, se ela acredita que Deus pode fazer, por que ela deixou chegar nesse ponto? Nós estamos perdendo as nossas possibilidades por falta de detalhamento, de comportamento. Se a gente já sabe que Deus faz, se a gente já sabe que o médico tem limite e Deus não tem limite, em quem eu vou me agarrar? Em Deus. Mas em quem as pessoas se agarram? Então vamos continuar. Isso não vai dar certo. Todo dia Deus tem novidades de vida para nos entregar. Por isso é importante nos aprimorarmos no conhecimento da palavra de Deus. Se eu conhecer a palavra de Deus, eu vou começar a ver tantos resultados positivos, que eu vou começar a me pegar essa situação. Peraí, se Deus pode fazer, se Deus faz, se Deus não cobra nada para fazer, se o amor de Deus, a misericórdia de Deus já estão sobre mim, então o que eu devo fazer? Peraí, eu vou me agarrar a Ele, eu vou conhecer a palavra dEle, eu vou ouvir testemunhos, eu vou buscar a presença. E é isso que Deus quer fazer, dar a você a resposta que você precisa. E a resposta que você precisa nem sempre é a resposta que você quer. Sabia disso? Ai Deus, eu queria muito casar com aquela pessoa. Ai Deus, pastor, ora para que eu case com ela. Ele não faz assim: Senhor, ora para que ela seja a pessoa certa para eu casar, para que ela tenha, se não for ela, que faça. Não. Eu lembro de uma pessoa, amigo meu, que ele estava no emprego, era razoável, não era ótimo, mas era razoável. E um dia alguém fez uma proposta para ele. Ele não pensou 2 vezes, pediu a conta e foi embora. Entrou na outra empresa, em coisa de 3 meses a empresa faliu. Aí ele chegou para mim e falou: cara,
Eu troquei de empresa. Eu fui lá tão seriamente. Eu não sei o que. Eu falei, você sabia que você tinha que ter feito? Consultado a sua concorrência, os caras que estão lá em volta. Ele falou, agora eu fui lá no negócio lá de crédito, né? Aquele sistema de crédito. E eu entrei e fui ver, o cara tinha não sei quantos protestos, não sei quantos. Você é um moço tão inteligente, vaga de gerência. Nem checou, mas o salário é bem melhor. E você ficou com o salário bem melhor quanto tempo? Porque ele pediu a conta na outra, ou seja, ele abriu mão de algumas coisas lá. O FGTS ficou preso, e etc, etc, etc. Agora, então eu falo assim, nós precisamos, nos permitir ser abençoados. Falar com Deus, orar ao Senhor, perguntar a Deus, receber a resposta de Deus, deixar Deus ser Deus. E aí nós vamos ser muito abençoados. Porque Deus, na sua multiforme sabedoria, irá nos preparar coisas muito maiores, para que possamos glorificar o seu nome. Ele diz que nós glorificamos a Ele. Agora, como diz a palavra, na sepultura, Senhor, quem te glorificará? Quando você está na pior, por mais que a gente saiba que deveria glorificar, a maior parte não glorifica. Deus conhece você mais que você mesmo. Por isso, quando você entrar na dimensão dele, pedindo a ajuda dele, debaixo do cuidado dele, com certeza ele sabe, eu preciso ajudar esse sujeito, eu preciso ajudar essa mulher, porque eles vão entender e vão crescer na comunhão, na graça, na determinação, no poder, na autoridade, na intimidade e na realização. Eles vão crescer, e nós vamos estar abertos a isso, né? Nossa vida tem que ser como uma escada. A cada degrau, cada dia, cada esforço, deveremos estar em níveis mais altos, mais próximos de Deus. Pensa nisso. Minha vida, a escada sacrifica você? O que você acha? Quando você está subindo aqueles degraus lá, você soa? Bastante, né? Soa bastante. Mas é mais fácil eu subir pela escada ou subir pela janela? 3 andares. O que você prefere? Ele falou, você vai subir 3 andares. Você quer subir pela escada ou pela janela? Não, você é inteligente para você. Eu gosto de vocês porque vocês são inteligentes, cara. Vocês não dão mole, não. Ela desgasta? Sim. Mas ela desgasta menos. Ela tem direção. Ela tem proteção. Ela já está pronta para você crescer. Então, a palavra de Deus, as coisas de Deus são assim. Elas estão prontas, mas tem sacrifício? Tem. A gente vai abrir mão do pecado, do engano. A gente não vai andar de qualquer jeito com qualquer pessoa. Mas por quê? Porque se você fizer isso, você está subindo pelo lado de fora do prédio. A chance de cair é grande. A chance de dar errado é grande. Então está na hora de a gente entender. Terceiro comportamento para semear: tenha confiança. Tenha confiança. Você tem confiança? Depende do que, né? Tenha confiança. Eis que farei uma coisa nova. Quando Deus manda um profeta falar com você e vem uma palavra dessa, irmã, Deus está mandando dizer que vai fazer uma coisa nova na sua vida. As portas vão se abrir, as barreiras vão cair, a prosperidade vai te alcançar, você vai se alegrar como nunca se alegrou, e a vitória do Senhor se multiplicará a cada dia na sua vida. Você quer para você isso? Você ficou paralisado, eu fiquei com medo. Ela vai ter um infarto aqui. Parar com isso, desculpa. A gente de repente, Deus manda mensagens. O que acontece? A gente fala, mas eu não tenho dinheiro. Deus falou que você vai viajar. Justo agora que está vindo as contas. Janeiro é tempo de pagar PVA, PTU, material da escola, né? Não, desculpa, apóstolo, eu amo o senhor, mas eu acho que o senhor não sabe fazer conta, porque agora não tem nem como pensar nisso. Mas se de repente alguém chega lá e fala assim, olha, você ganhou no sorteio. O Ismael evangelista está por aí perdido, eu vi, glória a Deus, está lá. Ele fez esse comentário hoje de manhã comigo. Quando no final do ano na empresa, sortearam lá e eu ganhei. Você devia pegar para você, né? A filha dele. Não, e eu ganhei a viagem e tal, e tal, e tal. Eu falei, cara, eu nunca ganhei um negócio desse. Eu participei de tudo que é sorteio na vida. Nunca ganhei nada. O único dia, olha como a gente é, a falta de fé é um perigo. Eu cheguei, era uma jovem, e ela chegou para mim e falou assim,
o senhor compra, é um ovo de Páscoa de 3 quilos, não sei o que. Eu falei, querida, eu nunca ganho essas coisas. Ela falou, não, mas agora o senhor vai ganhar. Eu falei, eu não ganho essas coisas, eu vou comprar para ajudar. Ela falou assim, o senhor vai ganhar. Eu falei para ela assim, olha que falta de fé, se eu ganhar eu dou para você. Ela veio com o ovo, aqui está o nosso ovo. Eu falei, o que foi? O senhor ganhou, mas como o senhor me deu, então já fazendo uma transferência, você leva, é seu. Mas a única vez que eu lembro de ter ganho o negócio, Rogerinho, o negócio é sério. A única vez que eu lembro de ter ganho, eu fui ter ausência de fé, porque você está vendo, é ausência de fé. Ela falou, o senhor vai ganhar, compra, o senhor vai ganhar, compra, e eu não acreditei. Quantas vezes Deus está falando para você, você vai ser abençoado, eu vou prosperar a sua casa, eu vou dar no trabalho, eu vou te dar condição, eu vou mudar a tua história, você vai ter a prosperidade que nem seus pais tiveram, você vai conhecer a minha graça, minhas maravilhas e tal, e a primeira coisa que você fala, não, a minha família é pobre, é humilde, não tem dinheiro. Deus perguntou isso para você? Ele mandou um recado, pergunta para ela ou para ele primeiro se ele tem dinheiro na conta no banco. Quando ele mandou a profecia, ele mandou fechada, vai ter, então vai ter, acabou. Não, olha, eu estou solteira, aconteceu, separou, sei lá o que aconteceu, e eu estou, sabe, eu queria ter uma pessoa, mas é muito difícil, muito impossível. Por quê? Por que é impossível? Porque você já está desacreditando? Já está desacreditando? Ou está entrando no desespero? Qualquer coisa serve. Não. Deus não é o Deus de qualquer coisa, irmão. Se Deus vai te dar uma empresa, Ele vai te dar uma empresa próspera. Se Ele vai te dar um casamento, Ele vai te dar um casamento com felicidade e realização. Se Ele vai te dar a condição de estudar, você vai estudar na melhor escola e Deus vai cuidar de você. Entenda a manifestação de Deus para não se tornar simplesmente mais uma pessoa relapsa no meio do todo. Algo Deus quer fazer. Eis que farei uma coisa nova. Você já pensou no que Deus pode fazer? O que Deus pode fazer? Mas assim, tudo é muito pequeno, né? Todas as coisas. Pelo que eu olho na Bíblia, Ele abriu o mar, certo? E Ele abriu o Jordão, e Ele derrubou a muralha, e Ele fez chover maná do céu, codornizes, água da rocha, e Ele fez, né? A água que não era boa, colocou a madeira e a água ficou boa. Eles tomaram a água no meio do deserto. E se for olhar tudo que Ele fez, Jesus passou, levantou Lázaro lá da tumba, passou, levantou o filho da viúva de Naim lá do caixão. Você já pensou quantas coisas Ele fez? Então realmente, quando eu começo a pensar nisso, eu vejo as possibilidades que Ele me dá. Eu sou sincero, não que eu seja velho, eu sou ousado, é diferente, o tempo passa. Mas a grande verdade é que se eu tivesse lá meus 15, 16 anos e eu conhecesse o poder de Deus, meu irmão, já tinha virado farra a minha vida há muito tempo. Eu já ia ficar grudado nele, que ele ia tentar tirar do pé, eu não vou soltar não. Porque naquela época eu não conhecia nada disso, eu conhecia malandragem, safadeza, se aproveitar do que podia, trabalhar muito, correr atrás, fazer isso, mas nada. E hoje eu falo, meu Deus, o Senhor mudou a minha vida. Imagina eu pegar um dos jovenzinhas aí e falar, sonha que eu realizo, vai lá. Vai falar, mas o que eu posso ter? Imagina o que você quer ter, aonde você quer chegar, qual é a mudança que você quer. Você quer ter uma família, como que você quer? As pessoas estão perdendo a oportunidade de viver o melhor de Deus. Eu não estou falando que Deus é obrigado a dar para a gente tudo que nós queremos, mas Ele é comparado com um pai. Pergunta para os garotos, para as garotas, como é que é seu pai com você? Ele é bonzinho? Ele dá coisas para você? Ele compra roupinha? Ele deu leitinho? Ele deu esse óculos para você? E esse tênis bonito também? Se Deus é melhor que o seu pai, o que Ele pode dar para você? Se deu tudo que você precisa, Deus vai dar muito mais. Então, até para aquele que não teve pai, ou teve um problema com o pai, se ele olhar agora, ele vai entender, esse Deus é completo. Eu preciso entrar na intimidade com Ele, por isso eu preciso ter confiança nele.
Quando você não confia, você se encolhe. Quando você confia, você se libera. Você vive uma vida muito mais light. Você se alegra muito mais, você sorri. Dá uma olhada na pessoa do lado, vê se ele está sorrindo. Só não está sorrindo, agora está. O pessoal ri de mim, mas não ri de Deus. Você vê que situação? Comece a viver como quem é vitorioso. Cutuca a pessoa do lado e fala assim: ei, se alegra. Deus tem coisas grandes para colocar na sua vida. Confia, Ele está mandando dizer isso para você. Eu estou aqui profeticamente declarando: a porta está aberta, o caminho está liberado, as luzes estão acesas, os anjos do Senhor já estão preparados ao teu favor. O que é que está faltando? Só você entrar pela porta, assumir a posição. Você se lembra? Vamos lá. Você se lembra quando Pedro estava lá, todos os discípulos dele lá, os apóstolos, e eles estavam num barco no meio das águas lá de Genezaré, né? E de repente eles olharam e falaram: um fantasma. Era Jesus andando sobre as águas. Quando Jesus veio vindo, eles perceberam: é Jesus. Jesus, se é o Senhor, diga para eu ir ter contigo. Aí Jesus falou: vem, cara, estamos aí, vamos embora. Aí ele sai do barco, pisa na água, dá lá uns 2, 3 passos, sei lá, e afunda na água, porque diz que vem um vento de lado, e ele olha para o vento e afunda na água. Quando ele tirou os olhos de quem? Ele afundou. Onde estão os teus olhos? Pensa aí, onde estão os teus olhos? Porque se ele olhasse para Jesus e confiasse em Jesus, não afundava. Se você pegar a palavra, está lá em Mateus 14:30, fala assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ele não ficou bravo porque Pedro pediu para andar nas águas. Presta atenção nisso. Ele não ficou bravo porque Pedro falou: se é o Senhor, diga para que eu vá até contigo. Ele não ficou bravo. Ele ficou triste quando ele fala assim: peraí, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele colocou: você duvidou de mim. Ele não falou assim: você tinha que me questionar para saber. Não, pode questionar Deus, pode questionar Jesus. Ele não tem problema nenhum quando você pede um sinal. Ele não tem problema nenhum quando você choraminga, vai lá pedir. Ele não tem esse problema. Mas quando você não exerce a confiança, quando você não exerce a fé, é que ele vai chamar você de homem de pequena fé. Tipo, cara, você está dando mole, está perdendo a chance, está abrindo mão. Pois chamando a atenção por causa da demonstração de falta de confiança. Isso precisa ficar claro para nós. O Senhor pode todas as coisas, mas Ele quer ver você se manifestar. Veio na sua direção, você se levanta e vai na direção dEle. Assume essa posição. Não deixa o vento tirar a sua visão, porque ele diz que o vento veio e ele olhou para o vento. Sabe o que quer dizer o vento? Quer dizer quando você fica assim: mas a vizinha está vendo, mas o patrão não sei o que lá, mas eu não tenho preparo para mudar, para ir para essa vaga, eu não tenho essa formação, eu não tenho todo esse dinheiro, eu não sei. Cara, não deixa o vento chamar a tua atenção. Não deixa que o medo comece a se introduzir na sua vida. Não aceita isso. Isso não pertence a você. Amém? Coloca isso no coração, né? O filho tem coragem de se lançar nos braços do pai, porque confia que jamais seu pai o deixará cair. Olha o nível de confiança que você precisa ter. Você está aqui embaixo, a criança está aqui em cima. Se o papai levantar os braços, o que a criança faz? Se joga. Agora, imagina se o pai vai falar assim: bobinho. O pai faz isso? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais Deus. A Bíblia diz isso. Então nós precisamos estar prontos, preparados para ter esse grau de confiança. Deus falou para ir, vou. Deus falou para não ir, tudo está parecendo bem, não vou. Deus falou para eu calar a minha boquinha, ficar fechada. Fique. Não, Deus falou que eu preciso falar. Fale. Você precisa entrar na dimensão sobrenatural.
e parar com essas mesmices coisas do mundo, porque é isso que te rouba. Quando você vai tentando achar, não é uma confiança no mundo, não uma confiança em Deus. É aquela assim, não, eu sou bom pra caramba, eu vou lá. Não, você não é bom pra caramba. Não é. Melhor que você tem 1 milhão de pessoas aí. Só que Deus é bom, e por Ele ser bom, Ele garante você, Ele protege você, Ele livra você, Ele abençoa você. Quarto comportamento para semear: receba a revelação. A revelação é um negócio para fortalecer você. É o que ele fala aqui no 19: e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Tem coisas que Deus gosta de falar para você, Ele gosta de mostrar para você, Ele gosta que você saiba. Ele é tremendo nesse negócio. Estaremos preparados para o que Jesus tem preparado para nós. Eu tenho que estar preparado para isso. Por que eu estou orando? Qual é a minha oração? Eu tenho que estar ligado naquilo que eu já estou falando com Deus. Porque não seria muito doido eu falar para você assim, ó, vamos fazer uma reunião para a gente falar, sei lá, do propósito da igreja? Aí você fala, tá bom, vamos. Quando chega lá eu junto com você e eu falo assim, sabe meu amigo, vamos costurar. Eu trouxe um pedaço de pano, vamos costurar. Você fala, você é louco. O cara falou que vai me falar de um propósito da igreja, agora vai querer costurar, não tem uma coisa, não pé nem cabeça. Mas tem gente que aceita entrar nessas conversas, que fica perdido nesse lance, e nós precisamos prestar atenção para o que eu estou falando para Deus. Senhor, eu estou orando todo dia de manhã, Senhor, abre uma porta, eu preciso trabalhar, olha, minha área de trabalho é essa e essa. Aí vem uma coisa totalmente contrária, e eu falo, mãe, eu estou precisando trabalhar, vou aceitar. Você está acabando de dizer que você não confia, porque se Deus está trabalhando e você está trabalhando com Ele, a porta que vai se abrir para você é a porta que você conversou com Ele, não será outra. E é isso que nós precisamos hoje resgatar. Ah, mas veja bem, e se for um refrigério? Se for um refrigério, Ele vai falar com você, Ele vai dizer para você, Ele vai mandar um profeta na sua vida para falar com você, eis que estou enviando um refrigério na sua vida. Aí você vai falar, pô, peraí, então é um refrigério. Mas fora isso, não saia do eixo, não saia da estrutura que te foi apropriada, né? Aqui na Bíblia o Senhor fala com profundidade e convicção, diz que você não é uma pessoa qualquer, que você tem intimidade, e de você o Senhor jamais esconderá qualquer coisa. Olha o que ele fala, João 15:15, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Uma coisa muito forte, Deus não pode negar a sua palavra, Ele vela pela palavra dEle, e se Ele diz que cuida de você, Ele não pode voltar atrás, Ele vai cuidar de você, mas você precisa estar na posição. É mais ou menos como você está na avenida, e tem um ponto de ônibus lá na avenida, você fica fora do ponto de ônibus, quando o ônibus vem vindo, você levanta o braço e quer que o ônibus para. Ele para? Não. Por quê? Você não está no lugar certo. Então se coloque no lugar certo, na presença de Deus, para que Deus possa te encontrar quando Ele vier te procurar. Fique na oração, fica no jejum, fica na intimidade, mantenha a mesma fé e a mesma oração. Para quê? Para que quando Ele comece a falar, você fala, é Deus falando, porque é disso que eu falei com Ele, é nesse assunto que eu tratei com Ele, então é Ele mesmo, não tenho dúvida. Aí você começa a separar a voz de Deus e a voz do mundo, você começa a ter sensibilidade, porque você não fala outros assuntos, você não mistura tudo, você não bagunça tudo, você não quer um carro azul de manhã e preto à noite, você não quer um emprego disso e um emprego daquilo, você não diz que, sabe, sonha com uma viagem e no outro dia você não quer mais a viagem, não, você tem noção do que você está pedindo e você tem objetivo e propósito. Isso te faz vencedor, isso te faz realizador, isso te faz capaz de ouvir a voz dEle, né? Seja o que for o propósito que Deus tem estabelecido com você, Ele está disposto a te preparar para tomar posse. Apenas esteja pronto para honrar a Deus com tudo que você receber. Se é Deus que está dando, glorifica a quem? A Deus. Olha o que fala aqui em Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus, através do Espírito Santo, te fará saber o que convém saber, o que é necessário. Amado, faça isso.
coloca à prova o que eu falo para você, sabe? Por favor. Mas apóstolo, e se não for verdade? Não vai acontecer. Mas se acontecer, glorifique a Deus. Demonstre que você entendeu a palavra e que você vai viver a posição. Quinto e último, viva o impossível. Diga: eu vou viver o impossível. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Nesta parte do versículo, Deus, através do profeta Isaías, está declarando: nada vai impedir ou atrapalhar a realização que Deus tem para a sua vida. Nada vai roubar de você o que o Senhor já preparou. Talvez alguém olhando para a sua vida pregressa, para seus acontecimentos, vai dizer: você não tem dinheiro para isso, ou vai dizer: você não tem saúde para isso, ou você não tem estudo para isso, ou você não está capacitado para isso, você não vai conseguir, né? Tem gente mais preparada que você, não conseguiu. Você tem problemas com a sua família. Como é que você quer que aconteça isso? Mas nós temos que entender que quando Deus começa a operar, Ele abre caminhos no deserto. Ele desmonta situações que o inimigo colocou. Ele faz você alcançar situações que são impossíveis. Então se libera para isso, amado. Se libera para ver Deus fazer coisas que você jamais imaginava que poderia fazer. Deus está dizendo: porém caminho no deserto, porém rio nos ermos. E quando ele fala ermos aqui, é lugar, peguei lá no dicionário, lugar ermo, é um lugar deserto, um lugar descampado, inóspito, sem habitantes, que causa medo e insegurança. Ele está dizendo: olha, mesmo que você tiver com medo, insegurança, que você estiver de repente nos lugares que são ruins, inóspitos, tal, eu abro o caminho para você passar. Eu libero o caminho para você alcançar o seu objetivo. Lembre-se dos personagens da Bíblia. Você lembra de Noé? Noé é um cara que vivia na praia, só curtindo. Era isso? Teve que construir o quê? A arca. Teve que construir a arca. Fácil, irmão. A minha arca que eu vejo construída ali na Bíblia virou uma página. Eu li assim, virei a página e já tinha construído. Foi assim rápido? Você começa a entender que as coisas parecem impossíveis. Quando a gente está aqui do lado de cá, parece que não tem como. Mas quando Deus deu para ele lá, você vai construir uma arca. Deus deu para ele o quê? Sabedoria para construir a arca, matéria-prima para construir a arca. O caminho foi trilhado. Quando ele fala de Moisés, uma criança que a mãe teve num tempo que se matava todos os meninos que nasciam. Dá para manter vivo? O que você acha? Só se fugir, né? Mas aí Deus dá uma estratégia. Coloca no cestinho, coloca lá onde a filha de Faraó toma o seu banhão, né? Ela, as moçoilas dela lá. Aí ela vai lá, vai tomar um banho, de repente vê o bebê chorando. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, gostei. Era a filha de Faraó. Ninguém tinha essa liberdade. Ninguém tinha liberdade de pedir assim: eu quero esse bebê para mim. Todo mundo sabe o que ia fazer? Chamar o soldado para matar a criança. Qualquer um, mesmo do palácio lá, né, do faraó, eles iam chamar o soldado para matar a criança. Por quê? Porque o faraó ia querer que fizesse isso. Mas ela era a filha de Faraó. Então ela faz o quê? Chama a menina e diz para ela: chame uma das mulheres das hebreias para dar leite para o bebê. E aí vem quem exatamente? A mãe de Moisés. E aí Moisés fica morando aonde? No palácio. Você está começando a assimilar a ideia? Um cara que nasceu para morrer, um cara que de repente a mãe não ia poder ver ele nunca mais, pode-se dizer. Mas daí a mãe é contratada, recebe salário para cuidar do bebê. Ele vai para a escola da melhor, ele se veste como príncipe, anéis e etc, riqueza, sabedoria, tudo isso. Aí você fala assim: o que é isso? É Deus cumprindo a palavra dele. Deus separou ele para isso. Então agora imagina, morar num palácio para você é difícil? Impossível. Mas para Deus é impossível? Não é. De repente trabalhar ou estudar num lugar caro, estudar numa escola sofisticada. Quando eu era criança a gente falava da USP como um lugar maravilhoso.
Hoje está tanta baixaria lá que não sei se vale a pena mais ficar por perto, né? O negócio está ruim demais lá. Mas, vamos dizer assim, você estudar na melhor faculdade, você ter a melhor estrutura, você ter as melhores roupas, anelzão de ouro na mão, você fala, o cara é todo poderoso, tem carro, cavalos novos. O que é isso? É o teu impossível, Deus mostrando assim, não existe impossível para mim, existe propósito. Quando você entrar no meu propósito, o impossível não existe mais. Será que você está pronto para entender isso? Você consegue assimilar? Viva o impossível quer dizer, viva dentro do propósito de Deus. Você já venceu o impossível. Quando você se permitir entrar, Ele vai conseguir ou capacitar você para ter tudo que você precisa. O que é que você precisa? Ele vai te dar. Então o impossível deixa de existir quando você sair do mundo natural e entrar no mundo sobrenatural. Você começar a andar na direção de Deus. Aí as coisas começam a acontecer, porque você fica desesperado. Mas como eu vou fazer? Como eu vou comprar um carro? Como eu vou comprar uma frota? Como eu vou fazer isso? Você não vai fazer, porque naturalmente você não tem como fazer. Mas se você deixar Deus fazer, Ele vai arrumar um jeito de te colocar no lugar certo, na hora certa, e virar nas tuas mãos o que você precisa. Deu para entender? Está claro isso para você? Aí eu vou falar para você, falei de Moisés. Moisés foi um toco, né? Uma dificuldade terrível, mas ele se tornou o libertador. Mas depois que ele se tornou o libertador, ele estava já no deserto, e um dia ele cansado, já quase dando bica na rocha, né? Nervoso, aquela coisa toda, e Deus falou para ele, tá bom Moisés, então eu vou te dar o passaporte para você sair dessa bagunça. E ele sai, foi legal, ele saiu da bagunça, e aí de repente, agora entra quem? Josué. Mas Josué nasceu no cecinho? Josué foi morar no palácio? Josué, quase mataram ele? Mas ele se tornou o quê? O líder. Ele se tornou o líder pelo comportamento que ele teve naquilo que Deus queria fazer. Vai e avista a terra. Ele foi e avistou a terra. E voltaram 12. Dos 12, 2 não infamaram a terra, nem se levantaram contra Moisés. Quem eram? Josué e Calebe. E aí nós olhamos e vemos agora que esse rapaz, pelo comportamento dele, por entender quem era Deus, ou seja, que ele estava lá avistando a terra, que ele tinha um comportamento sério para exercer, Deus escolhe quem? Ele fala que Moisés, meu servo, é morto, passa agora com o teu povo aí, né, tal. E aí no versículo 2 ele começa assim, ó, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Querido, você imagina que ele fala assim, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Será que um homem sem tanto preparo pode ser capacitado a tirar essa multidão e seguir com ela e vencer guerras? Ele venceu 31 reis, 31 nações. Ele saiu do impossível, entrando na dimensão de Deus. Ele passa aqui, quando ele começa a falar, você percebe isso. Assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Vem comigo que eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Deus está mandando dizer isso para você. Vem comigo, porque o impossível já está determinado para você.
Vem comigo, porque a porta já está aberta. Vem comigo, porque toda a razão financeira já foi separada. Vem comigo, vou cuidar da sua vida sentimental. Vem comigo, vou abrir as portas para a empresa, para a sua empresa, e você prosperará. Vem comigo, eu vou alegrar o seu coração, não só hoje, mas por toda a sua vida. Vem comigo, porque a saúde e a graça de Deus estará sobre a sua vida. Sai do normal, entra no sobrenatural. É isso que ele está dizendo. A garantia da vida de Josué não era a sabedoria dele, era a presença de Deus. A garantia da sua vida é o quê? Você viu que teve 3 pessoas falando a presença de Deus, o resto falou: eu acho que é o Porto Seguro, não, eu acho que é o Sul América, não é? A garantia da minha vida, querido, a garantia da sua vida é Deus. Se Deus é por você, quem será contra você? Não é isso que o versículo diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente aprende a recitar versículo, mas não aprende a viver o versículo. Está na hora de viver. Espera aí, eu vou vencer, eu vou passar, eu vou alcançar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ninguém vai se tentar diante de você, meu irmão. Esforça-te em bom ano, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Você já teve alguma promessa sobre a sua vida? Alguém já teve? Uma palavra profética foi liberada sobre você? E o que você fez com ela? Quando a gente toma posse, a gente exerce, executa, realiza, vai para cima, já faz a bandeirola para, como diz, fazer o culto de ação de graças, já vai preparando tudo. Você vai tomar posse, vai olhar a terra, vai ungir o terreno, vai andar pela rua, vai passar pelo lugar, não importa. Apóstolo, mas o senhor está louco, eu ainda não tenho nem o dinheiro. Quanto tempo você ficou dando volta no Parque dos Pássaros? 10 anos. 10 anos. 10 anos são 10 dias? E ela pegava as crianças, ainda fazia colocar eles no banco de trás, e abria a janela e falava: Deus, onde está a minha casa? E aí quando eu vi, a família estava toda louca, porque o Henrique fazia isso, o Fernando fazia isso, abria a janela: Deus, onde está a minha casa? Eu falava: meu Deus, vou ser preso aqui qualquer dia desse. E ficamos andando lá, andava, ia de novo, andava de novo, ia lá de novo, andava de novo. E o dia que comprou a casa, que negociou a casa, eu não fui lá para comprar casa, eu fui lá para alugar uma casa, porque como eu tinha sido assaltado 2 vezes em pouco tempo, a gente falou assim: sabe uma coisa, vamos alugar nossa casa lá onde era, e vamos alugar uma outra casa para o lado de cá, pronto, a gente vai ficar mais tranquilo. E ela chegou lá, entrou na casa, a mulher mostrou a casa, o corretor estava junto, aí falou: quanto é o aluguel? É tanto, blá, aquela conversa toda. E aí depois da conversa ela virou para a mulher e falou: quer vender a sua casa? E eu me assustei, falei: o que aconteceu? Ela saiu do natural, subiu para o sobrenatural, e eu fiquei lá embaixo. Eu não entendi, falei: o que está acontecendo aí em cima? Desce! Porque eu não estava entendendo. Falei: eu vim aqui para alugar uma casa, não consegui vender minha casa, como é que eu vou comprar uma casa sem dinheiro? E ela soltou a frase e ficou. E a mulher falou: vou perguntar para o meu marido. Tá bom. Falei para ela quando eu saí: o que aconteceu? Ela falou: não sei, Deus falou para falar isso, eu falei. Quer dizer, ela subiu no sobrenatural, eu fiquei lá embaixo, porque para mim ele não falou nada. Ele podia ter falado para mim: fica ligado que eu vou falar com ela, tá? Ele não falou nada. Perdidaço. Aí eu saí de lá, perguntei para ela, o corretor também falou: mas não era para alugar? Eu falei: era para alugar. Aí nós fomos para casa, falei: mas não consigo vender minha casa. No dia seguinte veio um cara e comprou a casa e pagou à vista, pagou em dinheiro, e não veio através de imobiliária, pagou direto, então nem a imobiliária eu paguei. Aí eu falei: nossa, mas está faltando dinheiro, uma coisa pela outra não dá. Aí aparece um cara que tinha um negócio, e ele tinha uma carta de crédito na mão, mas não podia tirar porque ele devia para funcionário, não sei o que. Ele falou: se eu tirar esse dinheiro, o dinheiro vai ficar tudo preso lá no juiz. Você quer comprar a carta? Como? Não, você paga o que você pode e depois você paga o resto. Vai estar fechado. Aí você fala assim: como você consegue em 40 dias, né? 40 dias, reformou lá um pedacinho que a gente queria fazer uma porta, pintou a casa, arrumou tudo e a gente está dentro da casa. Em 40 dias. Aí você fala assim: o que aconteceu? Não sei, sinceramente não sei. Mas naquele momento tinha uma palavra que foi lançada durante 10 anos naquele lugar, que a gente ia passando.
E olha que eu passei momentos que desacreditei, né, mãe? Porque chegou uma pastora que tinha uma casa ali no parque e falou assim: vem aqui na minha casa. Eu falei: eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Não vou. Não dá, não vendo minha casa, eu vou. Aí ela falou: não, vem aqui. Falou para ela: vamos cá. Bom, fui lá. Cheguei lá, ela falou: entra. Entrei. Olha. Olhei. Falei: é Deus purinho na terra. Olhamos tudo e tal. Ela falou: ó, nem as bicicletas eu vou levar, fica para suas crianças. Uau! E também aquilo lá, tal, e não sei o que. Você gostou da casa? Gostei. E tal, combinamos tudo ali. Ela falou assim: ah, então eu vou ver com meu marido, a gente acerta, tal. Eu falei: ó, o que eu tenho é o carro, a casa, vê lá o que a gente pode fazer. Não, fica tranquilo. Passou um tempo, nós não vimos mais a placa da casa. Falei: olha, Deus é bom. A mulher tirou até a placa. Aí me convidou para pregar. Aí eu fui pregar na igreja dela. Quando eu entro lá dentro, tá assim, na antessala do trono, né, pro altar. Aí ela fala assim: olha como Deus é maravilhoso. E eu falei: é? Vendi a casa. E aí, irmão, como é que fica o seu coração? E eu tinha que subir no altar para pregar. A bispa falou: eu fiquei com uma dó de você. Eu falei: eu também, que eu estava assim: Senhor, me perdoa, Senhor, tira isso do meu coração, não deixa eu ficar com mal. Eu não posso levantar minha mão nem com ira, nem com contenda, mas eu estou com os dois, estou com a ira e com a contenda. Aí ajoelhei lá, orei, depois orei mais um pouco, preguei, agradeci muito ela e tal, fui embora. Falei para ela, comecei a chorar. Falei: o que é isso? Isso é provocação. Ela que me pôs dentro da casa dela, ela que falou para mim que não tinha problema. Ela tinha outras coisas em Alphaville, e ela falou assim: não se preocupe, eu não preciso dessa casa, eu tenho um apartamento em Alphaville, lá no Alfa não sei o que, eu tenho isso, tenho aquilo, então nem se preocupe, eu não preciso dele o dinheiro agora. A cabeça do ser humano faz o quê? Viaja. Eu já estava lá sentado, morando na casa. Depois dessa daí eu fiquei meio frio. Eu falei: Deus, onde está a minha casa? Porque o negócio está feio. E de repente, do nada acontece aquilo. Por isso você não pode desanimar nem desistir, porque o inimigo sempre vai tentar colocar situações que desanime você, que parece que o impossível é maior do que a sua condição. Mas pensa bem, eu não comprei por minha causa, assim, não foi eu tenho dinheiro e compro. Foi Deus que fez, foi Deus que realizou. E se a minha dependência era de Deus, tem alguma coisa impossível para Deus? Você entendeu? Hoje a gente entende isso. Na época foi um impacto, um susto, porque você fala assim: não é possível, como faz isso? Como faz aquilo? Não importa, amado. A primeira coisa que você precisa entender: não vá pelas suas forças, não vá pelo seu conhecimento, não vá pela sua inteligência, mas vá pela mão de Deus, que Ele te caminha, Ele pega você e te leva e te coloca sentado em lugares diferenciados. Então para agora, tranquiliza o seu coração e pensa aqui como o nosso amigo Josué: então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Tudo que está na palavra. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo isso para você. Posso usar você um pouquinho? Você deixa eu usar você um pouquinho? Então vira para alguém aí, fala para ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não importa onde você estiver, Deus é com você, a vitória é sua. Deus vai abrir os caminhos para você passar. Deixa isso arder no seu coração, esquentar você.
porque Ele é o Senhor do impossível. Quando a gente começa a entender as coisas de Deus, eu estava falando aqui, lembrando uma coisa assim, eu trabalhei uma época, né, no Ipiranga, mas antes disso eu trabalhei ali em Diadema, e eu lembro assim que naquela época eu falava assim: ai, Aldinho, eu precisava trabalhar mais perto de casa. Eu estou trabalhando ali perto do Zé Carreiro, lá, né, aquele, lá embaixo, e tal. Próximo lugar, Deus me mandou para Ipiranga. Eu falei: Deus, só não entendeu assim bem o negócio. Eu quero trabalhar mais perto de casa. Chega de pegar aquele transitão de manhã, aquela coisa toda, mais perto de casa. Aí troquei de emprego. Fui trabalhar no Belenzinho. Aí eu falei: Senhor, o Senhor não está me escutando. Eu quero trabalhar mais perto de casa. Aí vem um profeta e diz: vou te tirar do trabalho. Eu falei: não. Eu quero trabalhar, porque eu preciso de dinheiro, mas quero trabalhar perto de casa. Aí eu orei, tal. Aí eu fui para uma empresa. A empresa que eu fui a outra, a fábrica ficava logo ali, Porto Alegre. E o escritório em Jundiaí. Todo dia eu ia para Jundiaí, todo dia. De manhã cedo, levantava às 5h30 por aí, pegava o carro para não pegar muito trânsito, atravessava aquela coisa toda, voltava em cima da hora já, porque a saída tinha que sair às 6 horas, aí pegava a marginal, chegava no culto em cima da hora, às vezes no meio do culto, né? E entrava pregando, como disse. Eu falei para a bispa: acho que uma coisa Deus não entendeu. Eu falei para ele: perto de casa. Eu fui indo até ficar nos cafundé do Judas. Falei: tem alguma coisa errada. Aí ela lembrou: ele falou que você ia parar de trabalhar. Ele está simplesmente tirando o seu apetite, tirando essa sua vontade. Porque quando eu ia para Jundiaí, eu falava: não é brincadeira, eu gasto 1 hora para ir, 2 horas para voltar, são 3 horas do dia que eu fico preso. Às vezes eu cheguei a dormir no volante, fiz umas coisas muito feias assim nesse ponto, né? Quase bati carro e tal, e eu falava: não é possível. Mas ele fez eu ir perdendo o quê? Aquele desejão de fazer a vontade do mundo, para fazer a vontade dele. E aí você vê, nunca Deus deixou faltar nada, cuidou da maneira certa, a maneira dele. E aí você começa a entender: o impossível, ele é bom pra caramba para fazer, mas não tente fazer o impossível com os 2 pés no chão, porque ele vai ter que te levantar no sobrenatural para você ultrapassar os seus limites. Você lembra quando Jesus estava na Santa Ceia? O que ele fez? No dia da Santa Ceia, ele juntou todo mundo lá, pegou uma bacia, pegou uma toalha e fez o quê? Lavou os pés de todo mundo. E quando o Pedrão foi lá e deu aquela esparramada, que você viu, né? Não, eu não sou digno, que eu não lavar meu pé e tal. Ele falou: não, eu tenho que lavar os seus pés. Ele falou: então pode lavar tudo. Ele falou: tudo não, é os pés. Por quê? Porque a contaminação vem da terra. Terra que eu falo não é só o pó, que ele é um símbolo, mas na verdade é a nossa vida com o mundo, a terra. Por isso eles lavavam os pés. Eu lavou os pés numa consideração, numa declaração: vocês já conhecem a palavra, vocês já vivem a minha presença, mas vocês precisam tomar cuidado, precisam estar desligados das coisas do mundo para estarem ligados no sobrenatural de Deus. Então abre seu coração para isso.